Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer a correção aí da nossa prova mensal. Vamos lá. Preste bastante atenção, esses conteúdos do nono ano são de grande importância. E é isso, vamos lá. Qualquer dúvida aí, vocês me perguntem depois, tá bom? Gente, primeira questão. Calcule o valor de x. Então, aqui na letra A, a gente tem um triângulo retângulo. Então, sempre no triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, né? A gente chama de triângulo retângulo. Sempre que a gente quer saber a medida de um dos seus lados, a gente usa o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Famoso amigo Pitt nosso. Então, primeira coisa, no teorema de Pitágoras, a gente tem que saber quem é o A. O A, né, que é a hipotenusa, é o lado que está na frente do ângulo de 90. Isso que mais importa. O B e o C são os catetos. Mas aqui tanto faz a ordem. Eu chamei de B o 6 e de C o 8, mas podia ser o contrário, certo? Mas o importante é que o valor que está na frente do ângulo de 90, que é a hipotenusa, a gente chama de A. Certo? Os catetos tanto faz a ordem C, B e C, certo? Então, vamos lá. O A é que a gente quer achar que é o x, tá? Ficar x ao quadrado. O B a gente chamou de 6 ao quadrado. E o C, 8 ao quadrado. Tá? Ficar x ao quadrado é igual. Potência, gente. Algo aí que muita gente confundiu na prova, tá? Muita gente pegou e multiplicou a base, né, pelo expoente. Então, jamais, gente, o expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Como o expoente é 2, vou até fazer aqui a parte, ó, 6 ao quadrado. Como o expoente é 2, a gente vai multiplicar quantas vezes o 6 por ele mesmo? 2 vezes. 6 vezes 6, que é 36. Então, aqui vai ficar 36, mais 8 ao quadrado. Teve gente que colocou na prova 16. Não pode, gente. O expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base, que é o número de baixo, por ele mesmo. Como é 2, mesma coisa. 8 vezes 8, 64. Então, aí vai ficar x ao quadrado é igual 36 mais 64, 100. Letrinha elevado ao quadrado, igualdade, é a mesma coisa aqui, raiz quadrada. Raiz quadrada de 100, raiz quadrada, a gente tem que pensar no número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que dá o número que está dentro da raiz, que é 10, porque 10 vezes 10 resulta em 100. Então, terminamos aí a nossa questão. Agora, a questão B teve bastante confusão, certo? Porque nesse caso já é o contrário. Ele não pede o valor da hipotenusa. Ele fornece a hipotenusa, que é um dos catetos. Eu vou aqui colocar, ó, mais forte aqui, ó, para todo mundo visualizar bem. Vou passar aqui a caneta, certo? Então, vamos lá. Aqui ele fornece a hipotenusa. Quem é a hipotenusa mesmo? É o lado que está na frente do ângulo de 90, que a gente vai chamar de A. E os outros lados, gente, são os catetos, que tanto faz a gente chamar de B ou C, certo? Como eu já falei, tanto faz a ordem. O importante é o lado que está na frente do ângulo de 90, que é a hipotenusa, a gente chama de A. Se a gente entender bem isso, dificilmente erra esse tipo de exercício, certo? Que aqui já é o contrário, ele fornece a hipotenusa que é o valor do cateto. Aqui na letra A, ele deu o valor dos catetos e pediu a hipotenusa. Então, vamos lá. Agora é só a gente pegar o teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado igual mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, gente, é 13. Então, vai ficar 13 ao quadrado. O B a gente chamou de 5. E o C a gente é o nosso x ao quadrado. Aqui, novamente, potência, certo? Não vão colocar aí não vão aí colocar 13 vezes 2, certo? O expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. É 13 vezes 13, que vai dar 169. E aqui 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Mais x ao quadrado, o restante aqui a gente só copia.
Como a gente formou uma equação, né? Sempre que a gente tem que achar o valor de uma letra, uma igualdade, uma equação. Então, a gente deixa a letra sozinha em um dos lados, certo? Como ela já está desse lado, fica mais fácil a gente deixar ela sozinha desse lado. Então, sempre que a gente quer achar o valor da letra, a gente deixa ela sozinha em um dos lados da igualdade. Como ela já está aqui, é mais fácil a gente tirar o 25 daqui, certo? Mas para a gente tirar o 25 daqui, a gente tem que lembrar que ele vai vir para cá. Na hora que ele vir para cá, tem que trocar o sinalzinho, certo? Então, a gente vai copiar o 169, ele é positivo, vai vir para cá, negativo. Quem que sobrou do outro lado? A letrinha que a gente quer achar. X ao quadrado. 169 menos 25, 144 igual a x ao quadrado. Aí, novamente, a gente lembra aí da letrinha, da regrinha. Letrinha ao quadrado, uma igualdade, a mesma coisa que raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? 144. Aí a gente tem que pensar que número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que vai dar 144, 12. Que 12 vezes 12, 144. Sempre lembrar que raiz quadrada é sempre o número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, que dá o valor que está dentro da raiz, certo? Se vocês não conseguirem fazer esse tipo de continha de cabeça, como a gente já falou, vocês decompõem aqui, ó, gente, ó, em fatores primos, certo? 144 é par, dá por 2. 144 dividido por 2, 72. 72 é par, ainda dá por 2. 72 por 2, 36. 32 é par, ainda dá por 2, 18. 18 é par, ainda dá por 2, 9. 9 não é par, não dá por 2. Qual que é o próximo número primo? É 3. 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. 3 é primo, só pode ser divisível aqui por 3, que só pode entrar números primos aqui. 3 por 3, 1. Depois que a gente faz isso, então a raiz quadrada é simples. A gente decompõe fatores primos. Como a raiz quadrada é um número multiplicado 2 vezes por ele mesmo, a gente vai pegar os números aqui e vamos agrupar de 2 em 2 por conta desse significado. Ou seja, a cada dois valores iguais, a gente vai considerar 1. Ó, dois números 2, considerei 1. Dois números 2, considerei 1. Dois números 3, considerei 3, certo? Agrupei de 2 em 2. Depois, a gente pega esses valores aqui e multiplica. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, quando não conseguir fazer de cabeça, essa maneira aí detalhada da gente extrair a raiz quadrada de um número. Então, vamos lá, gente. Letrinha A. Calcule a área de um círculo de raio 4 centímetros. Essa é uma questão bem simples, que é só a gente pegar a fórmula da área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Como ele não pediu, não falou considerando o π 3 vezes 14, então a gente não é obrigatório substituir o valor do π, só quando o exercício fala para considerar. Então, é só copiar o valor do π e colocar o valor do raio, que é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Novamente, 4 ao quadrado, vocês não vão fazer 4 vezes 2, vocês vão lembrar que o expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. 4 vezes 4, 2 vezes, 16. E copia o π. Então, vai ficar 16 π centímetros quadrados, que o raio tem centímetros, e a área é sempre a unidade de medida ao quadrado. Terminou a questão. Então, bem simples aí. Agora, outra questão aqui para a gente pensar. Calcule a área do setor circular. Setor circular, como a gente falou em sala, é um pedaço de um círculo, certo? E esse pedaço, para ser considerado um setor circular, tem que ser formado aqui por 2 raios e um arco de circunferência. Vou colocar aqui mais forte o ângulo aqui do nosso setor, que é 40 graus, certo? E aqui o raio do nosso setor, que é 6, certo? Então, para ser um setor, é ser formado por 2 raios e um arco de um círculo. Tem a fórmula para a gente calcular a área do setor, que é alfa vezes π vezes o raio ao quadrado dividido por 360. Então, era só aplicar essa fórmula.
Teve uma turminha aí que confundiu muito essa questão. Então, o alfa aqui, ó, 40 vezes o π, o raiz é 6, tá? Fica 6 elevado ao quadrado, dividido por 360. Certo? Vou fazer aqui, aí vou fazer a continha aqui, gente. Potência, ó, o expoente é 2, significa que a gente vai multiplicar a base quantas vezes por ela mesma? 2 vezes, tá? Fica 6 vezes 6, 36, a gente vai fazer 36 vezes 40. Aí, fazendo lá, 36 vezes 40, 24, vai dar em 1440, né, gente? Então, 1440 π dividido por 360, certo? Aqui, ó, para ficar mais fácil a nossa questão, a gente pode aqui cortar a mesma quantidade de zero. Como é divisão, a gente corta a mesma quantidade de zero. Aí ficou 144,36. Como os dois são pares, dá para a gente dividir por 2. 144 por 2, vou até fazer aqui a parte, gente, ó. Tô fazendo bem passo a passo para todo mundo compreender. 144 por 2 vai dar aí 72 π. 36 por 2 vai dar aí 18. Dá para simplificar mais? Dá, porque é par, ainda dá por 2, dá aqui por... Então, vamos lá. Dá aqui por 9 também, né, gente? Ó, dá por 9. 72 por 9 aqui, ó, 9 vezes 8, vai dar 8 π. E 18 por 2, 18 por 9 vai resultar em 2. Então, a resposta aí, né, é 8 π. 8 π sobre 2, unidade de medida aí, 8 π sobre 2, ou a gente já pode pegar e já dividir aqui, ó. 8 dividido por 2 vai resultar em 4 π, certo? Esse daqui, gente, também não pediu para... Sempre a gente dá... Se for dar número decimal, não precisa dividir, porque esse tipo de conteúdo é mais a representação é mais em forma de fração ou em número inteiro. Então, se for resultar em número decimal, se quiser dividir, divide. Se não quiser, não divide. Se deixa em forma de fração, simplifica a fração, como eu fui fazendo aqui com vocês. E é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido. E outra coisa também que gerou bastante dúvida, se precisava substituir o π, certo? Não pedi para substituir o π nessa questão, certo? Quem substituiu, considerei, mas não precisava, porque não falou considerando o π, 3 vezes 14, não falou, então a questão parava aqui. Então, vamos lá para outra questão. Gente, em relação a essa questão, teve gente que usou o raio como 5. Eu considerei, né, que a resposta dá 5 π sobre 9, que é devido a xerox ter saído aí clarinha, por ser colorida, tá certinho do mesmo jeito, tá bom? Então, fiquem tranquilos aí. Questão 3. Converta os números representados na base 10 para a base 2, através de divisões sucessivas. No caso aqui, o 18 está na base 10. Para a gente transformar ele para a base 2, né, não deixarmos na base binária, é bem simples. A gente vai dividindo aqui por 2, ó, 18 por 2, 9, resto 0. Aí depois vai dividindo aqui, pega o quociente e divide por 2. 9 dividido por 2, 4, resto 1. Aí divide novamente por 2. 4 dividido por 2, 2, resto 0. Divide novamente por 2. 2 dividido por 1, 2. 1 vezes 2, 2, para chegar no 2, 0. Certo? Então, sempre vocês vão dividindo por 2, aí pega o resultado da continha e divide novamente por 2. Aqui sempre vai parar de fazer quando chegar no 1, porque o 1 não dá para dividir por 2, vai dar decimal. O resultado sempre tem que dar inteiro. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai de trás para frente.
A última continha, a gente vai pegar o quociente e o resto. As demais continhas, ó, só o resto. E vai formar aqui o nosso número. Vamos lá, 1, 0, 0, 1 e 0, certo? Aqui. Então, aí o nosso número 18 na base 2 é esse valor, certo? Então, vamos lá. 132, mesma coisa, a gente vai fazendo divisões aqui por 2. 132 por 2. A gente pode fazer por partes para ficar mais fácil. Eu pego o 13, como 13 é maior que 2. Aí vamos lá no tabuado 2. Qual que é mais próximo de 3? 6, né? Que é o 12. 2 vezes 6, 12. Para chegar no 13, falta 1. 1 dá para dividir por 2, não dá. Abaixo 2. 12 dividido por 2, 6. 2 vezes 6, 12. Para chegar no 12, 0. Aí, pega essa continha aqui e divide por 2. Ó, pega o resultado e divide por 2. 66 dividido por 2 vai dar 33. 2 vezes 33, 66. Para chegar no 66, 0. Aí, vai pegar o 33 e vai dividir por 2. 33 dividido por 2. Aí, fazendo aí... Aqui eu já fui fazendo direto, né? Porque eu sabia que o 33... é metade de 66, mas fazendo por partes, né? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6, 0. Abaixo 6. 6 dividido por 2, 3, tá? Aí aqui agora aqui é a mesma coisa, fazendo por partes. 3 dividido por 2 vai dar 1. 2 vezes 1, 2. Para chegar no 3, 1, né? Que é a subtração, que eu já estou fazendo de cabeça. 1 não dá por 2, abaixo 3. 13 dividido por 2. Vai lá no tabuado 2. Qual que é o mais próximo de 13? Vai dar aí 2 vezes 6, que é 12. 2 vezes 6, 12. Para chegar no 13, falta quanto? 1. Aí aqui, pega o 16, divide por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para chegar no 16, 0. Aí vai dividir novamente, vai pegar o 8, vai dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar no 8, 0. Aí vou fazer aqui. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4, 0. E aí, resultado, divide por 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 2, 0. Aqui já não dá mais para dividir por 2, porque 1 dividido por 2 não dá para dividir. Vai dar decimal. E a regrinha que eu falei para vocês, a gente vai de trás para frente. A última continha, a gente pega o quociente e o resto. As demais continhas, só o resto. Aí, vocês vão circulando. Depois, vocês montam aí o número, tá? Aí, vamos lá. 1, 0, 0, 0, 0, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 0. Certo? E aí, formou, eu coloco um doisinho aqui, né? Então, para quem não viu aí, ó, 1, 0. Depois, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3 zeros. Depois, o 1 e esses 2 zeros. Então, sempre lembrar que a última continha a gente pega o quociente e o resto. E as outras contas, só o resto, de trás para frente. Certo, gente? Sempre para a última continha, o quociente tem que ser 1, porque não dá para continuar, porque 1 não dá para dividir por 2, que dá decimal. Agora, nós vamos aí de trás para frente, porque ele dá um número na base 2, ele quer que a gente converta aí para a base 10, certo? A regrinha é bem simples, é só a gente tem que saber potência, tá? Ó, no caso, ó, determine o valor correspondente no sistema decimal, desses números registrados no sistema binário, ou seja, da base binária para a base 10. Só contar quantos números tem, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, tirar 1. 4 menos 1, 3. Então, o expoente maior nosso vai ser o 3. Então, o nosso expoente maior sempre vai ser a quantidade de números menos 1. Sempre vai ser 1 a menos da quantidade de números que nós tivermos. São 4 números, o expoente 3, 1 a menos. Então, vai fazer 1 vezes 2, porque ele está na base 2, elevado ao cubo. O expoente, como eu falei, 1 a menos da quantidade de números que a gente tem. Mais 0
vezes 2 elevado ao quadrado. Aí vai diminuindo, tá? Aí depois o 3, vem o 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Aí vai diminuindo. 3, 2, 1, 0. Agora é só fazer a continha. 2 ao cubo. Quantas vezes tem gente que errou aqui nas potências? Fez direitinho, tá? Estudar potenciação, vou passar uma lista de exercícios para a turminha aí que confundiu, para treinar e ficar fera. Então, ó, 2 ao cubo. A gente vai multiplicar quantas vezes o 2 por ele mesmo? Como expoente 3, vai ser 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Mas, ó, sempre que tiver zero, a gente já anula, que qualquer número vezes zero é zero. Nem precisa fazer aqui. 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ser 2 elevado a 1, 2. Vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, como aqui vai ser sempre... Se não for 1, vai ser 0. Sempre que for 1, vai dar ele próprio. Se for 0, vai dar 0, você já cancela. E aqui tem gente que confundiu, ó, porque a regrinha, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Mais 1. Então, o resultado é 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Então, esse número na base 10 corresponde a 11. E se a gente quisesse fazer a volta, era só fazer as divisões sucessivas por 2 que a gente chegaria aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente tem quantos números? A gente tem 5 números. Qual que vai ser o nosso expoente? 1 a menos que 5, 4. Então, a gente vai fazer 1 vezes 2 elevado à quarta, mais 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado. Ó, sempre pega o valor que tem aqui, 1 vezes 2 elevado à quarta. Depois 0 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 que a gente tem aqui, vezes 2 elevado ao quadrado, expoente vai diminuindo, mais 0 vezes 2 elevado a 1, que vai diminuindo, mais o último, 1 vezes 2 elevado a 0. Depois de 1 vem o 0, quando vai diminuindo. Aí agora, aqui é só a gente fazer a regrinha. 2 elevado à quarta. A gente colocou 8. O expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. Como o expoente é 4, a gente vai multiplicar o 2 quantas vezes por ele mesmo? 4 vezes. Ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, já coloco aqui 16 mais. Sempre que for zero, já vai ser zero o resultado, ó. Nem faz a potência, que qualquer número vezes zero é zero. Já risca aqui, zero. E aí você vai precisar fazer essa continha. 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1. Então, vai ficar mais 1, 16 mais 1, 17. Então, esse número em base 10 corresponde a 17. Agora, vamos para uma questão que gerou muita dúvida, a gente trabalhou muito em sala, tá? Que é o MDC. Calcula o MDC, ou seja, o maior divisor comum, ou seja, o maior número que dá para dividir por 150 e 180. Então, eu não falei, usa determinado método, eu deixei livre. Então, vocês poderiam usar o método de divisão sucessiva, subtração sucessivas, perdão, ou de decomposição. Subtração sucessivas é um método que a gente aprendeu esse ano, que serve para fração, serve para número decimal, serve para qualquer número, certo? É um método simples. Então, daria para vocês terem feito essa questão aí rapidinho. Então, esse método é só pegar 180 menos 150. Então, como eu estava falando, pelo método de subtração sucessivas, é só pegar o maior menos o menor e subtraindo até chegar no zero. E aí o valor que faz a conta resultar em zero é o seu MDC. Então, ó, 180 menos 150, 30. Aí esquece esse primeiro número e se concentra só nos dois últimos. Sempre o maior menos o menor. Ó. Maior, 150 menos 30, 120. Depois, entre 30 e 120, quem que é maior? 120. 120 menos 30 vai resultar aí em 90. Depois, 90 menos 30 vai resultar em 30.
Depois, 30 menos 30, 0. E terminou. MDC é o número que fez com que a conta resultasse em 0. Ou seja, o maior número que vai dar para vocês dividirem por 150 e também por 180 é 30. Por isso que é o maior divisor comum, certo? Vocês poderiam usar esse método, que na minha opinião é o mais simples, ou o método de decomposição que eu vou fazer, porque alguns tentaram fazer na prova e confundiram. Então, é importante vocês também fazer esse método, que esse método de decomposição é mais simples quando se refere, quando se trata de mais de 2 números. Eu acho que é mais simples. 3, 4 números. Então, vamos lá. 180 e 150 são pares, dá para dividir por 2, ó. 180 por 2, 90. 150 por 2, 75. 90 é par, então ainda dá por 2. 90 por 2, 45. 75 não dá, mantém. Como nenhum dos dois mais é par, então agora qual que é o próximo número primo? 3. 45 por 3 vai dar aí 15. 75 por 3, 25. Ainda dá por 3. 15 por 3, 5. 25 não dá por 3, mantém. E agora nenhum dos dois dá mais por 3, então agora é 5. 5 por 5, 1. 25 por 5, 5. E agora continua dando por 5, 1 dá por 5, mantém. 5 por 5, 1. Depois que a gente chega em 1, a gente vai pegar, vai circular os números que dividiu os dois números, que foram divisíveis pelos dois números. O 2 é divisível pelos dois números. O 2 aqui não dividiu os dois, só o 90. O 3 é divisível pelos dois, circula. O 3 não é divisível pelos dois e o 5 aqui é divisível pelos dois. A gente circula. Depois que a gente circulou, a gente multiplica esses números. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Chegamos um 30, né? Da mesma maneira. Melhor dizendo, né? Fizemos aí, usando os dois métodos, né? Decomposição. Chegamos em 30, né? E método aí de subtração sucessivas, né? Chegamos aí no mesmo resultado. Mas o método de subtração sucessivas já serve para qualquer tipo de número diferente do método de decomposição. No caso aqui são números decimais, já não dá certo o método de decomposição, só de subtração sucessivas, que já serve para qualquer tipo de número, decimal, fração. Então vamos lá, utilizando o método de subtração sucessivas para calcular o maior divisor comum de 8,8 e 7,6, é só ir fazendo o maior menos o menor até chegar em 0. Então vamos lá. 8,8 menos 7,6, 1,2. Aí esquece esse primeiro número, se concentra nos dois últimos, maior menos o menor. 7,6 menos 1,2, 6,4. Depois, 6,4 menos 1,2, 5,2. Depois, 5,2 menos 1,2, vai resultar aqui em 4. Depois a gente vai fazendo aí 4 menos 1,2, né? Os dois últimos. Vai resultar aí em 2,8. Depois 2,8 menos 1,2, 1,6. Depois 1,6 menos 1,2, 0,4. Depois 1,2 menos 0,4, 0,8. Depois 0,8 menos 0,4, 0,4. E aqui, por último, os dois últimos é 0,4. Então, só fazer 0,4 menos 0,4, 0. Então, o maior número que dá para dividir por 8,8 e 7,6, 0,4. Então, MDC 0,4. Como eu já falei, é sempre o resultado, sempre vai fazendo até chegar em 0. E o MDC é o número que fez com que a conta chegasse em 0, certo? Que é 0,4. Né, que a gente fez menos ele próprio, que chegou em 0. Então, vamos lá. Essa questão 6 aí é uma questão simples, mas teve bastante confusão. Uma circunferência possui raio medindo 10 centímetros, utilizando o π 3,14. Então, o comprimento dessa circunferência é... Então, nesse caso, é obrigatório substituir o π.
Então, muita gente confundiu com a área do círculo, gente. E eu forneci as fórmulas na prova, ó. Aqui, a área do círculo, a área do setor, a forma do comprimento da circunferência, 2 vezes o π vezes o raio. Era só substituir nessa fórmula. Então, comprimento, 2 vezes o π vezes o raio. 2 vezes o π, aqui é obrigatório substituir, falou para utilizar, vezes 3/14, vezes o raio, que é 10. Então, é só fazer 2 vezes 3/14, 6,28. 6,28 vezes 10, ó, vai resultar aí 62,8, como o raio é centímetros, comprimento centímetros. Então, 62,8 centímetros. Essa aqui é uma questão simples, questão 7, mas teve aí bastante confusão de alguns. Ó. Dos números a seguir, podemos afirmar, continuando, dos números a seguir, podemos afirmar que todos são irracionais, exceto, então, circula um número que não é irracional. Então, aí, gente, irracional é aquele número que é infinito e não periódico, ou seja, que ele não tem um período, não tem uns números que se repetem depois da vírgula, certo? No caso aqui, esse número aqui, ele é infinito e ele é não periódico. Não está se repetindo números depois da vírgula. Raiz de 3, a gente sabe que é infinito e não periódico. Menos raiz de 5 também, e o valor negativo também. O π, né? O π, a gente sabe, a gente falou várias vezes na aula que é um número irracional, ele é infinito e não periódico. Então, o número irracional é infinito e não periódico, ou seja, a gente não consegue transformar em fração um número que a gente não sabe quais são os números que vão vir depois da vírgula, não tem como a gente transformar em fração. Então, esse é o resultado, gente, ó. Esse número aqui, ele é um número finito, ele é decimal finito, ele tem fim. Se a gente fosse transformar ele em fração, a gente tiraria a vírgula, vou até transformar aqui, ó, ia ficar 3, 14, 15, 92. E aí, o nosso denominador ia ficar o seguinte, a gente ia ver quantos números tem depois da vírgula à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria 1 acompanhado de 6 zeros. Aí, se a gente, ou seja, 1 milhão. Se a gente pegasse esse valor aqui, 3.141.592 e dividisse aqui por 1 milhão, ia resultar exatamente nesse número, certo? Então, sempre para transformar um decimal finito em fração, tira a vírgula, aí copia o número aqui em cima, o número sem a vírgula. E depois, já coloco 1 embaixo e vê quantos números tem depois da vírgula à direita, que vai ser a quantidade de zeros que vai ter, certo? Então, esse é um número que é racional. O número racional é todo número que pode ser transformado em fração. Então, ele é o único aí que é irracional. Então, esse daqui, né, foi a questão que eu mandei para vocês, que foi anulada da prova. Que eu já mandei, justifiquei o porquê aí. Então, vamos lá. Questão número 8, ó, que responda as questões abaixo. Qual é a área da região colorida? Então, aqui é uma questão simples, ó. Então, sempre analisa primeiro, sem pensar em fórmula, o que a gente pode fazer aqui para achar a área só dessa partezinha colorida. É a gente fazer a área do quadrado e tirar o círculo de dentro. Aí vai sobrar só essa partezinha colorida. Então, a gente vai calcular a área do quadrado e depois calcular a área do círculo e depois subtrair uma da outra. Aí vai sobrar só essa partezinha aqui, que é o que a gente quer achar, certo? Então, vamos lá. A área do quadrado, como é um quadrado de lado 4, a área do quadrado, como sabemos, só aplicar a fórmula, 4 vezes 4, né? Só multiplicar os lados, que vai ser 16. Aí, a área do círculo, muita gente confundiu o raio, gente. O raio aqui, ó, o raio não é 4, certo? O raio é 2, certo? É metade aqui do lado do quadrado, ó, certo? O raio é 2. Raio é a distância do centro, que é um pontinho aqui da nossa circunferência, certo? Então, vamos lá. Raio 2, é só pegar a fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, vezes π, 4π.
Agora a gente já tem a área do quadrado e a área do círculo. A gente vai fazer a área do quadrado, que é 16, menos a área do círculo, que é 4π. 4π, 16 menos 4π. Terminou o exercício. Então, como ele não pediu para considerar π, 3 vezes 14, aproximadamente, ou aproximadamente 3, terminou. Se falasse para considerar, a gente ia fazer 4 vezes 3 vezes 14. Depois ia pegar o resultado e fazer 16 menos o resultado. Teve alguns que fizeram assim, considerei certo, tá? Só fez cálculo a mais, mas não tá errado. Aí agora aqui, gente, ó, aqui a gente tem um quadrado e essas regiões, né, que é a área colorida que ele quer saber, né, aqui ele pede, perdão, ele não quer a área da parte colorida, ele quer a medida do lado do quadrado, ó. Qual é a medida do lado do quadrado menor? Por causa que aqui a gente tem um quadrado maior e dentro desse quadrado maior tem esse quadradinho menor, então ele quer o lado desse quadrado. Então, tem alguns que confundiram essa questão. Que aí vocês podem perceber, ó, que esses 4 pedacinhos são iguais, ó, e são triângulos, retângulos. A gente pode afirmar que são triângulos retângulos porque o quadrado é formado por 4 ângulos retos. E são iguais, ó, porque os lados aqui são iguais, né? Todos os lados aqui dos nossos triângulos é 1 e 2. Então, são triângulos idênticos, né? Teriam que ser idênticos para poder a medida ser a mesma. Porque a medida aqui, ó, o lado desse quadrado é a mesma coisa que a hipotenusa desses triângulos. Então, aqui era só aplicar o teorema de Pitágoras que a gente iria conseguir obter aí o lado do quadrado. Então, vamos fazer. Teorema de Pitágoras, nosso amigo Pitt aí, A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A que a gente quer achar. O B e o C são os catetos, que é 1 ao quadrado, né? E o outro cateto, 2 ao quadrado. Tanto faz aqui a ordem. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, fica A ao quadrado. 1 mais 4, 5. Letrinha ao quadrado é igualdade, a mesma coisa que raiz. Então, A é igual a raiz quadrada de 5. Então, o lado do nosso quadrado é raiz de 5. Terminou nossa questão. Questão 9, ó. Novamente aí o nosso amigo Pitt, o teorema de Pitágoras. Ó. A gente precisava fazer o desenho. Ó, uma represa no formato de retangular possui dimensões formato retangular. Já faz o desenho quando não tem. Vou fazer aqui um esboço. Estou sem régua, então não vai ficar muito bom. De dimensões 3 metros e 4 metros. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Então, a gente traça aqui a diagonal, né, da represa, que é um formato retangular. Então, ele quer a distância, ou seja, da diagonal. Mas a gente percebe quando a gente traça a diagonal aqui na represa do retângulo, forma aqui 2 triângulos. E os 2 triângulos são retângulos, porque os 4 ângulos no retângulo também são de 90 graus. Então, para a gente achar a medida da diagonal, que é a mesma coisa que a hipotenusa do nosso triângulo, porque o lado que está na frente do ângulo de 90 é a hipotenusa, é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras também. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O Azinho, né, que é a hipotenusa, que é quem a gente quer achar, que é o ladinho que está na frente do ângulo de 90, a gente deixa indicado. Os catetos, né, B e C, tanto faz a ordem, como eu já falei, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí aqui, 4 ao quadrado, o expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. Vai ficar 4 vezes 4, 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Tá? Fica 16 mais 9, 25. Letrinha ao quadrado é uma igualdade, a mesma coisa aqui, raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, 5. Então, aqui é o comprimento aqui da diagonal da represa. E aqui também uma questãozinha aqui, ó, que envolve o teorema de Pitágoras. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício, com o comprimento da escada. Certo? Essa medida aqui, que é o comprimento da escada, como vocês podem analisar essa situação aqui, formou um triângulo retângulo, que aqui, ó, um ângulo de 90 graus.
E essa medida, né, aqui do prédio é a mesma coisa que essa medida aqui, ó, do triângulo formado na hora que é traçado aqui, ó, a escada, na hora que é colocada a escada aqui no prédio, ó, formou aqui a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, ó, junto com o prédio e com o chão, certo? Então, aqui, ó, aqui é 15, aqui vai ser 15. E aqui a nossa escada é a nossa hipotenusa, que é o lado que está na frente do ângulo de 90, que a gente chama de A. Então, é só aplicar aí o nosso amigo Pis, teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Os catetos, né, B e C, tanto faz a ordem como eu já falei, então fica 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Gente, expoente, ó, 8 ao quadrado, ó, 8 vezes 8, ó, expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma. 8 vezes 8, 64. 15 ao quadrado, ó, 15 vezes 15, tá? Tem gente que colocou aí na prova, né, 30, tá? Expoente indica quantas vezes vai multiplicar a base por ela mesma. 15 vezes 15, 225. 15 vezes 15, 225. Aí fica A ao quadrado é igual a 64 mais 225, 289. Letrinha ao quadrado é uma igualdade, é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada. Raiz quadrada de 289, a gente tem que pensar que número multiplicado duas vezes por ele mesmo que resulta em 289, 17. Que 17 vezes 17, 289. Então, aqui é uma raiz, né, mais difícil, né, de descobrir. Então, quem chegou em 289, eu considerei certinho, tá? No caso, 289, só dá para dividir por 17. Então, se vocês fossem decompor, para tentar encontrar, porque é mais complicado, né, a gente pensar, fazer o cálculo mental. No caso, se tiver alguma referência, é bom a gente ter decorado algumas raízes para esse tipo de situação. Lembrar que a raiz quadrada de 100 é 10, que 10 vezes 10 é 100. Lembrar que a raiz quadrada de 12 é 144, que 12 vezes 12 é 144. Lembrar que a raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225. Nesse caso, se vocês soubessem a de 225, que é o número próximo, 289, era só testar. Porque se 225 é 15, aí era só testar. Aí era só fazer 16 vezes 16, depois 17 vezes 17. Então, é interessante ter decorado algumas raízes, que aí nesse tipo de situação que for mais difícil descobrir, aí fica fácil para ir testando. Se fosse decompor, como 289 não dá para dividir por 2, que não é par, não dá por 3, porque a soma dos algarismos aqui não dá um número divisível por 3, a soma dos algarismos aqui dá 19, 19 não é divisível por 3, não dá por 5, que não termina em nem 0 nem 5. Próximo número primo depois de 5 é 7, não dá por 7. Depois de 7, próximo número primo é 11, também não dá por 11. Depois de 11 vem 13, não dá por 13. Depois de 13 vem 17. Aí 289 dividido por 17, 17. 17 dividido por 17, 1. Como eu falei para vocês, raiz quadrada a gente vai agrupando de 2 em 2. A cada dois valores iguais a gente considera 1. Logo, raiz quadrada de 289 é 17. Então, tem aí essas duas possibilidades, né, da gente fazer. E a questão desafio, que era para colocar, inclusive essa questão desafio do TC online, né? Tinha que saber fazer bem, né? A regrinha de divisão, né? Saber bem, efetuar a divisão. Era para colocar o número 4.180 em base 2. Regrinha dividindo por 2, né? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu já fiz aqui as divisões. 4.182 dividido por 2, 2.090. Aí pega o quociente e divide por 2, dá 1.045. 1.045 dividido por 2, 522, resto 1. Depois, sempre pega o quociente e vai dividindo por 2. 522 dividido por 2, 261, resto 0. Depois, 261 dividido por 2, 130, resto 1. 130 dividido por 2, 65, resto 0. 65 dividido por 2, 32, resto 1. 32 dividido por 2, 16, resto 0.
16 dividido por 2, 8, resto 0. 8 dividido por 2, 4, resto 0. 4 dividido por 2, 2, resto 0. E 2 dividido por 2, 1, resto 0. Como eu falei para vocês, sempre que chega no 1, termina a divisão, porque se a gente pegasse 1 dividido por 2, não pode, que 1 não divide 2 da decimal. Resultados aqui só pode ser números inteiros. Então, depois que chega no 1 aqui, no quociente 1 termina, e para montar o número, nós vamos de trás para frente, lembrando que a última divisão a gente pega o quociente e o resto. E as demais divisões, ó, só o resto. A gente circula primeiro, que fica mais fácil para ele, para não errar. E depois é só montar o número, certo? Aí montando o número vai ser 1, 0, 0, 0. Ó, já tem 1, 2, 3, 4. 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora o número 1. Aqui em cima, 0, 1, 0. Depois 1, 0 e 0. Qual a alternativa, gente? D. Ó, confirmando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 10, 10. 10, 10 e 100. 100. Alternativa D. E é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido. Então, quem perdeu média, vai fazer o seguinte, vai copiar essa prova, vai copiar as questões, as resoluções e vai me entregar, que eu vou considerar um ponto, certo? Mas o principal, espero aí que vocês tenham entendido, visto aí aonde que errou. E é isso, gente, que depois esse conhecimento aí é muito importante, esse conteúdo, nós vamos ver essa parte, esses conceitos em outros conteúdos. Então, é fundamental a importância aí vocês terem entendido as questões, certo? Então, não deixe aí de fazer, que vai ajudar muito em todos os aspectos. Então, fiquem com Deus, um abraço.